Boa noite, vamos aguardar que a nossa convidada Amanda, querida Amanda, já apareceu. Logo a Amanda entra. Ei, Ei, tudo bem, Amanda? Boa noite, bem-vinda, querida. Muito obrigada por aceitar o convite do Jardim Waldorf Espaço Bem Viver e da Formação Waldorf. Muita honra receber você. Já nos conhecemos há alguns anos, né? Amanda é uma pessoa muito especial. Eu faço um trabalho de Parzival e ela foi a tutora da primeira turma de BH e que eu fui dar para os alunos lá. Muito bem-vinda. Uma boa conversa para nós duas. eu queria agradecer o convite, me senti super honrada, fiquei muito, muito feliz mesmo, muito feliz. Nada, Amanda. Puxa vida. Seu trabalho tem sido muito bonito, eu tenho acompanhado essa transformação, né? Porque você conheci como professora, aí, mas você tem outras formações também. Você poderia então falar um pouquinho? Eu posso também falar, mas eu acho que você fala melhor Claro. sobre a sua formação. Então, como a Cecília falou, né, a gente se conheceu nesse momento que eu era tutora do ensino médio do Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais, antiga Poli. E aí, nessa época, eu já estava fazendo a formação de pedagogia curativa e aconselhamento biográfico. Eu fiz as duas ao mesmo tempo. E eu já era psicóloga e psicopedagoga. E aí, atualmente, continuo trabalhando, né, como psicóloga, psicopedagoga e pedagoga curativa, mas o que eu tenho mais feito é atuar como aconselhadora biográfica. E é interessante que conforme a gente vai se colocando no mundo, o mundo vai respondendo para a gente como a gente deve se colocar, né? Então eu acho que, pelo menos por enquanto, esse é o meu lugar. Estou bem feliz como aconselhadora biográfica, apesar de sempre que me chamam para atuar das outras formas, eu também não recuso o convite, que acho que a gente tem que pôr nossos talentos no mundo, né? Aham, com certeza. E a sua experiência como tutora do ensino médio, né? Eu acho que deve também ter proporcionado um grande impulso para que você fosse buscar essa formação, né? Porque você Sim, conheceu os jovens, lidar com eles, né? Toda essa problemática. Embora nós não seja o nosso tema hoje, né, Amanda? O nosso tema é os menorzinhos, né? E aí, sim. eu gostaria que a gente começasse falando, então, eu sou professora desde 84, né? Atuei como jardineira, depois fui para fundamental, ensino médio, enfim, 22 anos fazendo, 21 anos fazendo Parcival, né? Dando curso de Parcival para várias escolas. E, mas voltei depois, em 2005, voltei a ser jardineira, porque eu senti que eu estava mais preparada depois de trabalhar com jovem, depois de trabalhar no fundamental, do primeiro ao oitavo ano. Eu falei, não, acho que agora eu estou um pouquinho mais preparada para trabalhar com essa faixa etária dos pequenos, porque realmente é a faixa, às vezes a gente pensa, nossa, mas né, escola para eles, a faixa etária mais importante para a nossa biografia. Então, Sim. né, como professora, eu sei disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Afinal, isso biograficamente, né? Qual a importância disso, desses 7 primeiros anos? Então, o primeiro setênio é, sem dúvida, o mais importante de toda a nossa vida. Ele tendo sido bom, ele tendo sido ruim, fácil, difícil, ele é o mais importante. E aí eu lembro que quando era pequena, tinha uma propaganda que dizia: a primeira impressão é a que fica, né? Então eu acho que é muito isso. O primeiro setênio é um setênio de primeiras impressões.
Então, é a primeira impressão que a gente tem do mundo, é a primeira impressão que a gente tem do feminino, do masculino, das relações, dos alimentos, das dificuldades, das belezas, de tudo, né? E aí, essa primeira impressão, ela fica muito marcada em nós, porque a gente é como se fosse uma esponja ávida para absorver tudo que tem ali, né? Então, a gente vai absorver tudo com muita intensidade, e aí, ao longo dos outros setênios, a gente vai percebendo que, de repente, tem coisas que a gente não precisa manter, tem coisas que a gente pode abrir mão, tem coisas que a gente pode transformar, enfim. Então, é um setênio que inaugura muitas coisas. E aí eu achei muito interessante você dizer que depois dessa longa jornada de 21 anos, né, não por acaso 21 anos trabalhando com tudo isso, você fala, nossa, acho que agora está na hora de eu trabalhar com o jardim, né? Porque o jardim, além de ser, então, esse primordial da humanidade, né, de cada um de nós, seres humanos, ele espelha a faixa etária quando a gente está mais velho, né? Então, de 0 a 7 anos, vai espelhar o setênio de 56 a 63 anos, né? Então, o ideal seria que as jardineiras tivessem essa faixa etária, né? Ou próxima dela, porque depois você pode ser até mais velho, se quiser, porque depois a curva biográfica dobra e repete tudo de novo, né? Então, o próximo setênio também espelha isso. Então, a criança tem essa essência divina, ela está chegando do mundo espiritual na Terra, conhecendo, querendo, vendo se ela quer ficar ou não, se é legal ou não, se vale a pena ou não, né? E a gente que está apresentando esse mundo para ela. Então, é como se o mundo espiritual atuasse de fora para dentro na criança, e conforme a gente vai ficando mais velho, esse mundo espiritual vai atuando de dentro para fora. No adulto, né? Então é muito bonito, é como se fossem brilhos complementares. Então, por isso que muitas vezes muitas pessoas têm dificuldade em ser pai e mãe, mas são excelentes avós ou avós, né? Ou têm mais paciência, enfim. E a criança e a pessoa mais velha se dão super bem. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ser jardineira com qualquer idade, né? Mas o ideal seria que a gente pudesse aproveitar essa potência dessa força complementar das duas idades, né? Um vivifica o outro. E aí, então, assim, e outra coisa que a gente estava conversando anteriormente, né? Que teve a palestra do Peter Selg esse final de semana. Sim, sim. Maravilhosa. E travou. Voltou? Tá voltando. Pronto. Então, quem tiver a oportunidade de assistir essa palestra foi muito incrível. E ele estava falando do conceito Eu acho que de está gravado. Uhum. Sim. E aí ele estava falando do conceito de mortalidade e de inatalidade, né? E que é uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu falo do primeiro setênio, que é isso, a gente existe antes da gente nascer, né? A gente existe no desejo de um dos nossos pais, a gente existe no planejamento da nossa chegada, ou no susto, né? Quando a gente recebe a notícia, dependendo de como essa notícia é recebida, enfim. Então, a gente existe antes da gente existir. E esse nosso existir anterior à nossa existência, ele é super importante, porque ele diz muito da gente também. Dependendo do momento que a humanidade está vivendo quando eu chego, isso vai repercutir na minha existência de uma forma ou de outra, né? Se o mundo está em guerra, se meu país está em guerra, se os meus pais estão em guerra, ou se está tudo em paz, se está tudo bem, isso faz muita diferença na minha chegada, né? Se de repente a minha mãe desejou muito a minha chegada, meu pai nem tanto, isso pode dizer da minha relação com os meus pais no futuro também, ou da relação dos meus pais comigo, né? E isso não quer dizer porque meu pai não queria que eu nascesse, depois quando eu nasço ele vai se dar mal. Pode ser, mas pode ser também que ele sinta uma certa culpa e por isso passe a vida inteira me super protegendo, cuidando mais de mim, enfim. Então as coisas variam, não tem nada determinado, mas uma coisa pode influenciar a outra, né? Então, é importante a gente saber, antes da nossa chegada, ou antes da chegada dos nossos filhos, o que estava acontecendo na nossa vida. Como foi que esse ninho foi preparado?
Porque esse sim, ninho é onde a gente chega. E onde a gente chega, como a gente chega, vai dizer muito da nossa disponibilidade para o resto da vida, né? É óbvio que tudo pode ser modificado sempre, mas tem aí uma marca que é feita. Então, também o parto, né? Como esse bebê nasce, também é importante de ser visto. Há quem diga que as dores que a mãe sente no parto é ela dividindo com o filho a dor da encarnação, porque eu fico pensando, né? Essa potência que a gente é, que às vezes vive mais de 100 anos, tem que caber num corpinho pequenininho, né? Então eu penso que a gente é uma energia gigante, tem que de repente contrair para caber uhum, ali, né? Então deve ser bem doído nascer. E aí, então, a gente pode ver o lado bom disso, de às vezes a mãe teve um parto sofrido, mas isso é bom, né? Foi dividida essa dor entre mãe e filho. E aí entender também, assim, se a criança demorou a nascer, se ela nasceu rapidinho, se ela precisou de ajuda, e como é que a gente nasce, não só no momento que a gente nasceu, mas em coisas novas da vida. Ou como que aquela criança aceita o que é novo, aceita o que é diferente, aceita o que é desafiador ao longo da vida dela. Então, é super importante a gente revisitar esse dia do nosso nascimento. Quem que estava lá? Com quem que a gente pôde contar? Quem que cuidou da gente? Quem que carregou a gente? Quem que acolheu a gente? Né? Como que foi isso? É super importante. Outra coisa que é super importante é como essa criança se movimenta, se ela tem possibilidade de se movimentar, se ela não tem, se ela aproveita essa possibilidade, se ela não aproveita, se ela precisa ser estimulada, se ela rola, se ela engatinha, se ela já sai andando, de repente a mãe assusta, ou se demora, a mãe fica preocupada, o pai fica preocupado, enfim. Isso também diz muito da gente, de como que a gente se encaminha para as coisas na vida, como, né? sim, Ou o nosso andar, tem aquelas expressões, fulano deu um passo maior que a perna, né? E aí, quando a gente dá o passo maior que a perna, a gente cai. e às vezes a aceleração, os pais também querem acelerar esse processo, e não é necessário, cada um tem o seu tempo, né? Lógico que tem que ficar atento, mas, né, dá espaço Exatamente. para a criança se mostrar que veio, né? Exatamente. O jeitinho dela, tanto de andar quanto de engatinhar, o tempo dela, e entendendo. E é difícil nesse começo, porque é um ser humano novo para todo mundo, né? É, Então, para a mãe e para o pai entenderem que tempo que é esse dessa criança, o quanto que deve intervir, o quanto que não deve, né? O quanto que às vezes a gente precisa, não nessa fase, mas mais para frente, às vezes a criança fica enrolando e a gente fala, vamos, vai logo, eu tô com pressa, né? Então, assim, entender esse tempo e respeitar dentro do possível, mas muitas vezes não na fase de aprender a andar, né? Mas aí depois, porque também isso vai dizer se eu ando muito rápido, se eu ando muito devagar, se eu sou apressada na vida, qual que é meu ritmo, né? E às vezes esse ritmo não é respeitado ou não pôde ser respeitado. Tem as mães super protetoras que estão sempre atrás do filho, não deixa o filho cair, né? É óbvio que a gente não, né? A no gente tem que estar de jardim, olho. no jardim a gente vê muito isso, porque logo no começo, né, quando os pais chegam, então a criança, por exemplo, quer subir em alguma coisa e o pai vai e põe a criança, né? E nós falamos, não, deixa que ele vai conquistar isso. A hora que ele estiver pronto, ele vai conquistar. E a criança quer descer, a pessoa tira, fala, não, se ele subiu, ele vai descer, é o tempo, né? Sim. E essas Permitir, conquistas, as né? conquistas, exatamente. Porque se meu pai me põe lá em cima, eu não percebo que eu sou capaz de subir, né? Exatamente. E aí a autoestima vem junto, né? Quando eu conquisto, eu chego lá em cima, uau, né? Como é bom. E aí Então, é aquilo que eu estava falando da primeira impressão, é a que fica, né? Se eu aham, consigo subir num brinquedo, eu entendo, olha, eu quis uma coisa, eu tentei, foi difícil, às vezes eu caio, me machuco, mas enfim, eu consigo. Se eu tento e já vem alguém e me coloca ali, na vida eu vou ficar esperando. Quem que vai vir agora para me fazer me dar bem na vida? Quem que vai vir aqui uhum, agora me salvar, né? E é lógico que na vida a gente tem auxílio, mas não é o tempo inteiro assim, né? A gente tem que ter essa força de vontade, essa gana de querer conseguir uma coisa, de querer superar um desafio. E que é desafio maior do que superar a força de gravidade, né? Quando a criança fica em pé
Sim. Primeiro ano de vida, né? Que coisa incrível, né? Que conquista. E eu sempre gosto de pensar também assim, para uma criança, a criança vai encarnando da cabeça aos pés, né? Então a gente percebe isso observando bebezinho. Primeiro, nem o olhinho eles fixam, né? Cada um. Aí, isso nos primeiros dias. Depois eles já vão fixando o olhar, depois eles vão conseguindo mexer cabeça, depois aí vai indo, mãozinha, vão descobrindo o corpinho, até chegar no pezinho, que daí já tá frenético, e aí consegue rolar, daí consegue sentar, e assim vai, né? Vai conquistando esses movimentos todos e a corporalidade toda. Quando ele conquista tudo isso, aí ele fica em pé e consegue, né, se movimentar. Conseguindo se movimentar, ele domina, então, ele percebe que ele tem um corpo, que ele domina esse corpo, que ele é capaz de fazer coisas com esse corpo. Então, essa é uma conquista incrível. E eu fico pensando assim, o tempo que demora, porque uma criança demora mais ou menos um ano para conseguir andar, né? Então, é um ano tentando superar as dificuldades que esse corpo impõe. E a gente não vê o andar como a superação de uma crise, né? Mas né? Nossa primeira grande crise é o nascimento. Você está lá, você não cabe mais onde você está, e você precisa crescer mais, então você precisa sair. Então, é muito importante o nascimento como primeira crise, depois o andar como uma segunda crise. É óbvio que a gente pode ter várias crises entre o nascer e o andar, mas isso vai da história de cada um. Eu vou falar do que cabe em todas as histórias de modo geral, porque tem gente que também, infelizmente, não anda a vida inteira, né? Mas assim, falando do regular. E aí, então, quando essa criança anda e vence essa crise, ela tem uma alegria, e a gente tem que lembrar dessa alegria na vida, né? Em todas as nossas dificuldades e em todas as nossas conquistas. Então, assim, qualquer dificuldade que a gente tiver na vida, a gente tem que lembrar, bom, se eu nasci, e superei isso, né? Então eu consigo superar qualquer outra coisa. Aí vai só melhorando. Então, daí, beleza, você nasceu, agora você tem que conquistar esse corpo físico. E aí você conquista dentro das suas possibilidades. Ah, conseguiu andar? Ok. Agora tem que subir no brinquedo, tem que correr, tem que pular corda, né? Isso, muito aos poucos, a gente vai conquistando. Ele vai conseguir chegar onde ele quer. E isso é para a vida, ele leva para a vida inteira, né? E são conquistas incríveis, né? Porque isso traz a confiança, traz a meta, né? Isso traz é a construção para a vida. E É a depois vem construção a para. fala também, né? Depois vem a fala, que aí eu percebo, quando eu consigo Junto. a vida muda, né? Porque ao invés de eu ter que ficar parado num lugar, eu posso ir onde meus pezinhos me levarem e onde meus pais deixarem, né? Porque sempre que a criança dá aquela corridinha, já vem a mãe e puxa, volta aqui, criatura, né? Então aí a criança vai começando a querer falar para dizer o que que ela quer, onde que ela está indo, o que que ela vai buscar, ou para conversar com um coleguinha que ela me dá esse brinquedo que eu quero, ou me dá comida, ou me dá qualquer coisa, né? Enfim. Então a fala é uma excelente conquista e é uma excelente forma também para os pais de conseguirem colocar limite para aquela criança, porque até a criança aprender a falar, o limite é físico, né? Então, se a criança vai enfiar o dedo na tomada, não adianta você falar, fulano não põe a mão na tomada, porque a criança vai pôr. Então, você tem que ir lá e tirar a criança, né, para ela não se machucar, por exemplo. Quando a criança já fala, ela já entende, ela pode mesmo assim olhar para você e enfiar o dedo na tomada e aprender pela prática, né? Mas já fica mais fácil essa relação, mas também a criança já começa a demandar mais coisas, e é uma incrível conquista. E é importante a gente observar que o andar é um movimento, e depois vem o falar, que é uma conquista, mas que vem depois do andar. Então, o movimento depois. Sim, É uma construção. e para além dessa construção no primeiro setênio, no terceiro setênio, esse movimento vai se metamorfosear no sentido da palavra, né? Da Então, quanto linguagem. mais a criança se movimenta, melhor vai ser para ela em termos de oralidade, de escrita, de leitura, de tudo que tiver relação com a palavra. E a gente acha Sim. que não. Tem muita gente que acha que, nossa, vamos alfabetizar cedo, porque aí a criança não vai ter problema de leitura e escrita. Não, não, por favor, não, né? Vamos deixar a criança
subir em árvore, correr, brincar, subir no brinquedo sozinha, descer do brinquedo sozinha, pular corda, conquistar esse corpo e essas maravilhas desse corpo para ela depois poder ler, escrever tudo a seu tempo, né? A gente ter tempo para vivenciar os processos é importante, é super importante, aliás. E aí, enfim, né, depois que a criança então anda e fala, ela começa a entender que ela é ela. Não, ela já anda, ela já fala, então vem a capacidade do pensar a respeito das pequenas pensar, né, de uma criança de 3 anos, que é diferente do pensar de uma criança de 7, de 9, de um adulto, enfim, né? Então, a partir de uma. Como que eu vou saber se a criança já conquistou essa capacidade, no sentido de ter memória, no sentido de começar a registrar o que ela está vivendo, né? É a partir do momento que ela diz eu. Então, até esse ponto, até por volta dos 3 anos, a criança vai dizer: Nenê quer, a Amanda quer, né? Não, não vai falar me dá ou eu quero, né? E aí, a partir desse momento, a criança consegue se referir a ela mesma como eu. E é muito Sim. bonito isso, né? E eles mostram isso no desenho deles, essa maturidade neurológica, né? Eles expressam naquele desenho livre que eles fazem no jardim, né? Tá ali passo a passo o que está acontecendo do 0 aos 7 anos, né? Muito lindo quando você tem essa leitura, né? Como que é, Cecília, nos desenhos que eles Então, no mostram? desenho quando por volta ao redor dos 3 anos, né, que é quando eles concluem esse processo da cabeça que a gente fala, né, essa metamorfose, e aí eles vão para o tronco, né, que é quando o tronco se alonga, você começa a ver o pescocinho, surge no desenho da criança as esferas, os círculos. E primeiro é aquele é o balanço, né? Vai e volta, que é o processo neurológico que ele está vivenciando, depois as garatuchas, até que ele consegue fazer o círculo e fechar. Nesse fechar o círculo, a cabeça, então, eu estou encarnado de cima para baixo na cabeça. É maravilhoso quando você acompanha esse processo do desenho com eles. Que lindo! E é Desculpa muito se legal. é. No, no aconselhamento biográfico é muito importante essa fase, porque a partir do momento que a gente então diz eu, a gente consegue registrar a memória, e é lógico que não é uma memória linear, que nem eu tenho hoje do meu dia, que eu acordei, fiz isso, fiz aquilo, não, cheguei aqui, né? Mas é uma memória de flashes. E, de modo geral, a primeira memória acontece por volta dos 3 anos, né? Então, se eu vou voltando na minha memória, qual a memória mais antiga que eu tenho? Ah, é essa. Quantos anos eu tinha? De modo geral, por volta de 3. E essa primeira memória, ela é quase como um presente para a gente, porque nessa memória contém a nossa essência, contém a nossa missão, contém tudo. Só que a gente precisa saber olhar, porque é uma imagem, né, do que é que a gente está fazendo aqui, do que é que a gente deveria fazer aqui, ou de quem nós somos, né? Então, é como que a gente olha para essa imagem. E é muito interessante que, conforme os anos vão passando, é como se a gente compreendesse melhor um pedacinho a mais daquela memória, né? A primeira vez que eu parei para pensar a respeito da minha primeira memória, eu tive uma compreensão. E aí, ao longo desses anos, eu penso muito a Você respeito chegou no dela. 3, né? Você Oi? conseguiu chegar aos 3? Você conseguiu voltar e chegar aos 3? É, Eu tenho tem muitas pessoas que memórias conseguem dessa. ter flashes, né? Mas flashes assim bem rápidos, né? Mas não chega a ser uma memória de uma situação, com alguém. E De um aí modo geral, são cenas, assim, né? Por exemplo, no meu caso, eu lembro com o enredo, mas tem gente que fala assim: ah, eu lembro do portão da casa da minha avó. E essa é a primeira memória. E aí a gente memória. vai tentando ampliar o que que é esse portão da casa da avó, o que que é essa avó, o que que isso significa para você, como que você se sente quando você lembra dessa memória. E aí tenta ampliar também com o que eu chamo de HD externo, né? Perguntar para o pai, para a mãe, para os irmãos, como que era isso, enfim, como que foi aquele dia.
E aí a gente vai conseguindo muitas coisas, assim. Tem gente que até lembra Montar, mais coisas. Vai montando mosaico. é verdade. Bem, então chegou aos 3 anos. Antes dos 3 anos, aqui tem uma pergunta, bem raro, né? É, a criança que tem antes disso são flashes, né? Eu lembro de um aluno meu que falava, eu devia estar andando no carrinho e eu lembro de ver assim, acho que eram as folhas das árvores e as luzes, né? Então provavelmente ele estava deitadinho, mas só isso, era uma memória assim, como se fosse um instantâneo, né? Mas uma memória já de uma situação, de um fato, tá? Ela ocorre mais tarde, geralmente, né? Eu Três tenho, anos. quando meu filho estava no jardim, a professora dele fez uma reunião perguntando para os pais quais eram as primeiras memórias de cada um dos pais. E aí uma das mães disse que ela se lembrava dela com 9 meses. Todo mundo Pois é. ficou de boca aberta, assim, que a mãe dela falava para ela, mamãe vai sair, mas a mamãe já volta. E ela lembra disso. E eu fiquei muito assustada, assim, porque eu nunca tinha ouvido nada do tipo, assim. Que ela Uhum. tem também flashes a partir daí, ela só lembra disso. Mamãe vai sair, mamãe já volta, mas assim, não lembra se era de dia, se era de noite, se a mãe voltava, se não voltava, se demorava, enfim. Mas de modo geral, assim, e tem muita gente que tem memória muito depois dos 3, vai lembrar só com 7 anos. É Cada verdade. ser humano é um ser humano, então a gente não precisa ficar preocupado, né? Tipo, eu não lembro, eu lembro muito antes, ou enfim, né? É aquilo que a gente estava falando do ritmo do andar, né? A vida é uma longa caminhada. Cada um caminha Sim. no seu ritmo, cada um caminha no seu tempo e tá tudo certo. Do jeito, né? Às vezes coloca o pezinho inteiro no chão, às vezes vai só com a pontinha, às vezes pisa forte com o calcanhar. Cada um vai mostrando a que veio, né? Exatamente, exatamente. E quanto mais a gente permite isso, menos a gente interfere, né, no sentido de querer que o nosso filho ande como a gente anda, mais ele pode se mostrar e mais a gente pode entender quem é aquele serzinho que está se mostrando para gente. E mais a gente pode crescer com ele, né? Porque o primeiro setênio é super importante, não só porque é a primeira impressão de tudo, né? Mas porque a gente, como pai e mãe, a gente vai lembrando, conforme nossos filhos vão vivendo, tanto no primeiro quanto no segundo, enfim, né? Quem a gente era naquelas épocas, né? Então é uma oportunidade da gente rever as nossas primeiras impressões, Sim. ajustar as nossas primeiras impressões e contribuir também para que nossos filhos tenham boas primeiras impressões, porque o mote do Uhum. primeiro setênio é o mundo é bom, né? Com isso eu não preciso criar uma Exatamente. realidade falsa, mas eu preciso fazer o melhor que eu posso para que meu filho tenha essa sensação de que o mundo é bom. Porque se a gente pensa, é um serzinho que está chegando nesse mundo. Se ele fica com a sensação de que o mundo é bom, ele vai caminhar com confiança, porque as pessoas são boas, vai dar tudo certo. De modo geral, vai ser uma pessoa otimista ou, no mínimo, confiante. Uhum. Uhum. Se, por outro lado, e aí, às vezes, nem depende do pai e da mãe, fatalidades acontecem, né? Eu chego no mundo e as coisas todas são muito difíceis, isso vai ficar marcado em mim, eu posso ficar um pouco receoso, eu posso me tornar pessimista, isso pode me prejudicar no meu desenvolvimento nesse sentido, né? Então, às vezes, pessoas mais velhas chegam no consultório e falam, nossa, eu tenho uma angústia, eu tenho uma coisa, eu tenho um medo, eu não sei de onde vem. A gente começa o trabalho, tá ali no primeiro setênio, né? Ou assim, eu sempre fui muito confiante. Olha, às vezes eu me enfio em umas enrascadas, eu nem. Todo mundo fala, você é doido, como que você foi fazer uma coisa dessa? Mas eu não sei, eu sempre tenho a certeza de que as coisas vão dar certo. Porque o primeiro setênio foi um bom primeiro setênio. E às vezes é perigoso, até quando é ótimo demais, que pessoa fica super destemida, né? Então a medida certa das coisas, né, é sempre fundamental, assim, né? Seja no primeiro, no segundo, qualquer setênio. Então, tem uma pergunta que diz que as crianças, os 3 filhos, começaram a falar eu quero antes, logo que começaram a falar, enfim, não falaram o nome, expressaram já esse eu. E uma outra coisa que eu queria complementar antes de você responder essa pergunta
que a gente tem que pensar também que esse mundo é bom. A criança, qual é o círculo da criança pequena? Em geral, é a família e a escola. Então, ali estão os dois ambientes que são feitos para que ela sinta essa bondade do mundo. Se ela vivencia isso na família e na escola, não tem por que ela não ter essa aura, né, do bom mundo, vamos dizer assim, das boas pessoas, né, das coisas boas que podem acontecer. Eu acho que é isso, né? E aí tem essa pergunta, formar frases, né? E aí a gente tem que ver o nosso tempo de hoje também, né? Como é hoje. As crianças estão, né? Às Sim, vezes solicitadas também muito, né? sim, hoje em dia, assim, tudo tem sido adiantado, né? Porque eu acho que, de certa forma, a gente vive correndo também, né? Todos nós estamos sempre Sim, com muita pressa de sei lá o quê, e a gente vive correndo com uma urgência. De certa forma, as crianças absorvem isso, porque, como eu estava dizendo, elas são esponjinhas, né? E eu acho que tem uma questão da alimentação também, que faz com que os processos se acelerem. Então, a menarca, que é a primeira menstruação, tem sido adiantada, a troca de dentes tem sido adiantada, e a questão do dizer eu também, né? O caso que eu conheço, os casos de modo geral, mas esse eu vi, e foi tipo, meu Deus do céu, é da irmã da minha filhada, ela é a terceira filha. Então, assim, o primeiro sim, filho da minha comadre, desenvolvimento ok ali, né? Foi. A segunda filha já foi um pouco mais acelerada, assim, no sentido de acelerada. que ela tinha um irmão, então ela via como é que era, já adiantava alguns processos. A terceira, ela, se ela não tivesse a voz dela e não entendesse que ela é ela ia ficar para trás. Então eu lembro dela subindo na mesa e falando: eu quero, e com uma firmeza, assim, do tipo, vocês vão me ouvir agora, né? Então tem isso também, tem que exemplos que eu tenho, com quem que eu convivo. Se uma criança convive com pessoas mais velhas, ela vai ter comportamentos de pessoas mais velhas. Se Sim, ela convive com mais crianças, ela vai ter comportamento de crianças. Se ela convive com crianças um pouco mais velhas, ela tende a adiantar um pouco os adianta. processos, porque Uhum. ela vai atuar por imitação. No Sim, primeiro setênio, a gente aprende por imitação, porque a gente vem com essa veneração do outro, né? A gente não tem muito esse filtro do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, se aquela pessoa está ali diante de mim, ela é como se fosse um Deus. Então, o que ela fizer, e como ela estava aqui antes, o que ela fizer é o que deve ser feito aqui nesse lugar. Então, eu vou fazer igual. Então, é importante também a gente pensar nos nossos gestos, a gente pensar no ambiente físico, que é a nossa casa, que é a escola dos nossos filhos, os gestos dos professores, o que essa escolinha está dando, né? Então, eu tenho uma amiga que era professora de jardim, mas de escola tradicional. E ela tem um cabelo que ela joga para cá e joga para lá, e joga para cá e joga para lá. E aí ela estava contando que as aluninhas dela estavam com o mesmo trejeito de jogar cabelo. Aí eu falei, é porque elas te veem, elas te admiram, elas vão fazer igual. Aí ela teve que se conter para não jogar mais cabelo e as menininhas pararam, assim, porque ela falou assim, é, elas parecem adolescentes jogando cabelo, né? E eu falei, mas então, as aí crianças, as crianças do primeiro setênio, elas aprendem pela imitação, né? E aí, aos 3 anos, também acontece por volta de 3, né? Quando vai chegando os 4 anos, à medida em que eu me reconheço, ou seja, eu sou eu e eu estou separado, aí eu posso começar a ver o outro. E aí eles aprendem verdadeiramente a brincar juntos, né? E aí começa assim aquele meu primeiro amigão, né? Aquele que eu, não é? E é tão lindo ver isso no jardim, né? Aquele que eu quero estar sempre junto, eu essas lembro um dia meu filho descobertas. chegou chorando em casa. O que foi? O Pedro falou que nunca mais vai ser meu amigo, porque eu não deixei ele, nem lembro o que que era. Eu falei, imagina, é claro que ele vai ser seu amigo para sempre. Não vai, mãe, ele falou, e meu filho é melancólico, na época eu não sabia, eu já tenho certeza. Mas aí ele, não vai, mãe, ele falou e sofreu. No dia seguinte, o amigo dele nem lembrava que tinha falado isso para ele, ele estava lá sofrendo que eles não iam mais ser amigos, né? Então tem isso também que é legal ver como que eles se relacionam, né? E outra Então,
além da imitação, né? Então tem essa fantasia que começa muito forte por volta dos 4 anos, né? E que é extremamente importante, essa criatividade, essa relação, esse brincar, porque eles aprendem pela imitação, pelo brincar, pela imaginação, né? E Uhum. aí, a partir desses quatro, assim, como que isso, o que está acontecendo, né? E biograficamente também, isso vai se reportar lá na frente, né? Então, essa criatividade, essa fantasia, essa imaginação que dos quatro está muito presente na brincadeira, né? É óbvio que eles devem fazer tudo isso, mas que a gente não vê. Mas a gente vai ver, isso é traduzido na forma como eles brincam, né? E essa brincadeira, na fase adulta, vai se metamorfosear em qualidades de trabalho. Então, isso não quer dizer Uhum. que se eu brinco de pedreiro, eu vou ser pedreiro quando eu crescer, ou engenheiro civil, ou qualquer coisa que eu Sim. valha. Mas isso pode dizer que eu vou ser uma pessoa que gosta de construir coisas, que gosta de fazer coisas com a mão, ou que gosta de ver coisas prontas, enfim, né? Eu posso virar um geólogo de repente, né? Mexer, estou ali brincando de areia, né? E fico encantado. Mas é a forma como eu me relaciono com as pessoas e com as brincadeiras. Se eu lidero, se eu não lidero, se eu preciso que alguém me chame para brincar, ou Exatamente. se eu chamo todo mundo para brincar, ou tanto faz, o que eu quero mesmo é brincar. Se eu tenho entusiasmo na brincadeira, se eu acho tudo chato, se eu preciso que a minha mãe esteja ali olhando por mim, ou a professora, para eu me sentir seguro. Então, ou dizendo, ah, muito bom, que lindo, e para eu continuar fazendo as coisas, ou se eu Uhum. faço, as pessoas achando lindo ou não, vou lá fazer. Se eu sou agressivo, né? Que às vezes tem, a criança muitas vezes tem uma agressividade, e aí isso não só de bater no coleguinha, mas de fulano faz isso, fulano faz aquilo. Isso pode ser o meu jeito de trabalhar quando eu crescer. Ou pode também ser algo lapidado e que eu use de uma forma melhor quando eu crescer, né? 4, 5 anos é uma idade da gente aprender a lidar com frustração. E isso é Uhum. fundamental. Ela Uhum. precisa se frustrar. Ela precisa Limites, né? sentir Limite. tédio, ela precisa encontrar limite, precisa, é vital, é nossa Uhum. função primordial nessa fase, porque se ela não aprende, se ela não se frustra, ela nem sabe que existe frustração. E aí, se ela se frustra, mas logo em seguida o pai e a mãe desesperam e querem recompensar de alguma forma, ela não encontra dentro dela recursos para lidar com a frustração. E a vida é uma sucessão de frustrações e conquistas, claro, mas a gente precisa aprender a se frustrar e que aí tem a ver com o cair e levantar também, né? Ou não conseguir subir Exatamente. no brinquedo, né? É tudo muito. Então, se você pensar, tá tudo no primeiro setênio, tudo, tudo, Tá, tudo. E tá. isso, né? Assim, se eu tive um primeiro setênio ruim, acabou minha vida. Não, pelo amor de Deus, né? Mas assim, tá tudo lá. E aí, então, se a gente volta para lá e olha lá com lupa, né? O que, que tem nesse primeiro setênio, a gente consegue entender as coisas e consegue melhorar as coisas. Então, sei lá, eu sou filha única, eu fui super mimada, real que fui. Mas por outro lado, a minha mãe me dava limite, ela me dava responsabilidade e ela deixava eu me frustrar. Então, até hoje eu gosto de ser mimada, mas eu acho que todo mundo gosta, né? E eu me dou muito bem com o limite e me frustro e levanto, né? Dou conta disso. E aí tem muita gente que fala, nossa, você é filha única, não parece. Eu tenho uma irmã por parte de pai, mas é diferente porque não é uma relação dia a dia lado a lado, de ter que compartilhar quarto, brinquedo, enfim. Ter irmão é uma frustração. Isso é uma coisa importante de falar também, porque muitas vezes uma criança ganha um irmãozinho e ela muda, e os pais ficam muito aflitos, Sim. né? Isso. E então, assim, essa criança está frustrada porque ela era a majestade do lar e agora ela tem que dividir o reinado, né? Então, como que a gente faz essa divisão de reino de modo que ela não continue sendo um reizinho ou uma rainhazinha, né? E que ela aprenda ali com aquela oportunidade, né? Eu lembro quando o meu filho Uhum. mais novo nasceu, aliás, quando eu soube que eu estava grávida, o meu mais velho tinha 13. E eu fui contar para ele que eu fiquei assim, eu fiz teste em casa e fui contar para ele, ele estava estendendo roupa. Fui feliz contar. Ele começou a chorar. Ele tinha 13 anos, chorava. Eu falei, filho, por que que você está chorando? Ele falou, eu não sei. Daí eu falei assim, mas é de alegria ou de tristeza? Ele falou, os dois. Eu acho que ter irmão é um pouco isso, assim, porque, nossa, que legal, agora eu vou ter um irmão, um parceiro para minha vida inteira. E por outro lado, assim, meu Deus do céu, eu vou ter que dividir Eu tudo, perdi. inclusive o meu pai e a minha mãe, né? Então, É. como que a gente faz essa divisão?
pode ser uma ótima oportunidade para eu aprender, eu ensinar aquela criança, ou no meu caso, né, aquele jovem, a dividir, ou pode ser uma ótima oportunidade para eu pôr tudo a perder, né? Então a gente tem que estar muito atento nesse Muito sentido, atento. Sim, de exatamente. cuidar desses dois universos, né? Uhum, sim. Então, Amanda, o que eu percebo hoje é que, por exemplo, as crianças muitas vezes apresentam um tipo de brincar que é uma cópia do adulto. Vai ser sempre uma imitação. Mas o que que essa criança está verdadeiramente imitando, né? Será que ela está descobrindo a natureza, descobrindo o ambiente, vivenciando a terra, a grama, a árvore, né? Né, mesmo que ela more num lugar, não seja, não possa todo dia desfrutar desse ambiente de natureza, você pode ter plantas em casa, enfim, você pode fazer uma série de coisas, levar para a cozinha e fazer coisas e limpar. Esse ambiente do dia a dia de uma casa é importante para ela, né? E eu percebo que muitas vezes as crianças hoje, a brincadeira predileta é eu sou mocinha, eu sou princesa, eu me maquio, né? Então, é uma imitação do ser adulto, ou seja, como criança, eu não valho nada nesse momento, eu tenho que ser agora adulta, né? Isso é Sim. pena, né? É uma E é pena. uma, eu acho que é uma crise que a gente vive enquanto humanidade, que todos nós queremos ser jovens, né? Ninguém quer ser, as crianças não querem ser crianças, os adultos não querem ser adultos e os velhos não querem ser velhos. E todas as idades têm a sua preciosidade e todas elas não Exatamente. voltam mais. Então, se a gente não aproveita aquele momento, a gente perde, né? E a infância, principalmente a primeira infância, ela é muito preciosa, não só por isso que a gente está aqui falando, né, de ser o momento das primeiras impressões e que essas primeiras impressões servem de base para todas as outras que virão, mas ela é, assim, o que vai me trazer essa fantasia, essa imaginação, é o que vai me trazer esse alimento, essa esperança, esse entusiasmo para a vida. E se eu já Uhum, começo a infância preocupada porque eu tô gorda, porque meu cabelo, porque a maquiagem, porque não sei o quê, isso não vai ser legal no futuro. Eu vou ficar insegura, muito provavelmente. Ou se eu não percebo que existe um ambiente no meu entorno, é importante que a criança saiba que existe uma casa, que precisa ser limpa, que precisa ser organizada, que precisa ser cuidada, que precisa ser amada. E que para fora da minha casa, ou existe uma cidade, ou existe uma natureza que também precisa ser cuidada, respeitada, amada, enfim. E uhum, que uhum, se a minha mãe e meu pai fazem isso comigo, isso é importante. Ou me dão para eu me sentir importante. É igual subir no brinquedo. Se eu consigo arrumar minha cama do jeito que uma criança consegue arrumar a própria cama, né? Nossa, se eu ajudo a pôr a mesa, se eu ajudo a lavar a louça, a criança quer ajudar, ela está ávida por ajudar. Às vezes ela não vai conseguir fazer a contento. Eu lembro meu filho me ajudando a varrer quintal, quando ele era mais novo, ele mais espalhava folha do que juntava folha, mas hoje ele ama varrer. Ele fala, eu não é, gosto de juntar é, na pá, mas eu gosto de varrer. Então tá, se você gosta de varrer, varre aí que eu junto na pá uhum, depois, não tem problema, uhum, né? uhum, Então aproveitar isso que a criança quer e ir puxando um pouquinho. Então hoje que ele tá com 9 anos, ele arruma a cama, mais ou menos eu falo, volta aqui, ó, você consegue. Aí ele estica bonitinha e ok. Não dá para eu cobrar coisas que ele não sabe fazer, porque isso pode uhum, magoar, ainda mais ele melancólico. Mas assim, né, a gente entender quais são as possibilidades da criança e trazer ela para isso, e a gente também, né, fazer isso. Então, eu, por exemplo, não tive essa oportunidade no primeiro setênio de aprender com a minha mãe, porque a minha mãe trabalhava o dia inteirinho e voltava, eu já estava dormindo. Então, eu nunca vi minha mãe cuidando da casa, mas eu ficava com a empregada em casa. A empregada cuidava da casa e eu queria ajudar a empregada, e a empregada deixava eu ajudar. Então, eu uhum, queria ser doméstica quando eu era pequena. Tipo, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser empregada doméstica. Era assim, o sonho da minha vida ser empregada doméstica. E eu realizei esse sonho, porque eu sendo dona da minha casa, eu sou um pouco empregada doméstica. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faxino, e eu sei cozinhar. Então, assim, eu gosto de fazer essas coisas graças a todas elas que cuidaram amorosamente de mim, apesar de não serem a minha mãe, né? E a minha mãe, por outro lado, uhum, não sabe fazer nenhuma dessas coisas, e tudo bem, porque aí eu fui aprender com a minha mãe outras coisas.
Então, a gente entender Outras também que coisas. no primeiro setênio, todo mundo é ensinante, né? Todo mundo com quem a Sim. criança convive ensina alguma coisa para ela. E quando você Educa, ensina alguma né? coisa Educador. Aham. e É. ensinar mesmo, assim, toda vez que eu faço o número 5 eu lembro da minha avó, porque ela me ensinou a fazer um senhor de barriguinha com um chapéuzinho. Toda vez que eu faço. Então, assim, entre tantas outras coisas que a minha avó me ensinou, né? Mas quando você ensina alguma coisa para alguém, você passa a fazer parte dessa pessoa, né? E no primeiro Sim. setênio isso é mais mágico ainda, assim. Então, a Uhum. gente tem que ter um cuidado muito especial com uma criança de primeiro setênio, tanto quando a gente está no trato com ela, porque a gente pode causar uma marca muito profunda ali, quanto quando a gente vai escolher quem são as pessoas que vão estar presentes na vida dessa criança de primeiro setênio, né? Que qualidades essas pessoas têm? E o ambiente também, porque a criança está formando o corpo físico dela. E se ela É o aprende por corpo físico. imitação, esse ambiente Uhum. físico vai reverberar nela. Então, se a minha casa é bagunçada, se ela é suja, se ela é caótica em termos de funcionamento, isso vai repercutir na criança. E tudo bem que tem momentos na vida que a gente não dá conta de fazer tudo que a gente tem que fazer, mas isso não Sim. pode ser o regular da nossa vida. A gente tem que Sempre. estar Uhum. sempre querendo fazer melhor do que a gente faz, né? Não precisa ser a louca da faxina e da organização, porque senão a criança também vai ser a louca da faxina e da organização, né? Mas assim, fazer isso com amorosidade, com alegria, tentar descobrir se você não tem a alegria em fazer essas coisas, tentar Uhum. descobrir Uhum. para passar isso para a criança. E é muito bonito ver o encantamento que a criança tem com a vida e com Sim. as coisas. Ela traz uma borboleta ou uma folhinha ou um pedaço de galinho com a mesma veneração. E aí você olha e fala, gente, Veneração. Sim. é Sim. só um galho, é só uma pedra. Não, ali é um mundo se desvelando para ela, né? Para a gente poder Tudo é recuperar muito isso. tudo é muito intenso, né? Picar uma cenoura é uma coisa assim, e tudo isso faz parte da vida. E quando a gente pensa que toda essa energia ela está voltada, né, para o aprendizado do mundo, né, para estar no mundo, descobrir o mundo, e para a construção dessa corporalidade, aí a gente compreende o porquê que isso não pode ser canalizado para outra coisa, né, Amanda? Ou seja, vamos tirar e vamos começar. Senta aqui agora, tem que aprender a escrever, tem que aprender a ler, tem que, né? Uma criança de 5 anos, de 6, 5 anos e meio, né? 6, que precisa já ter essa obrigatoriedade de entrar num aprendizado formal, vamos dizer assim, quando Sim, ela tem tanto para aprender ainda, né? E ela está sim. formando esse físico dela, né? E ela vai Então, aprender, inclusive, através desse corpo físico em funcionamento, exatamente. sendo Uhum, desafiado. sim. Então, se ele não é Então, desafiado, ela não aprende. você falou do sentido do vital, né? Movimento. Você falou Eu do falei do vital? movimento. Do movimento que vai até a linguagem, né? E aí a gente pensa nesses 4 sentidos básicos que são tão importantes, né, no primeiro setênio e que tem que Sim, ser vivenciados de todas as formas, né? O vital, o equilíbrio, o movimento, né? Todos esses, o tato, né? tato, porque E depois vai se metamorfosear em tato social, né? Em eu perceber o eu do outro. exatamente, Eu perceber que um ser humano é exatamente. um ser humano, né? E se eu É, fico muito na coisa artificial, seja querendo ser mocinha, seja vendo muita televisão, ou muito exposto a telas, ou qualquer coisa que não. Ou brinquedos de plástico, enfim, eu vou me alienar do que é humano, do que é natural, do que é processo. Eu vou almejar coisas que são inalcançáveis para um ser humano, porque um sim, ser humano sim, faz parte dos ritmos da natureza, ele carrega esses ritmos da natureza dentro dele. Então, quando a criança pode vivenciar os ritmos da natureza fora dela, ela vai entendendo os próprios ritmos. E quanto mais a gente respeita os nossos próprios ritmos, melhor a gente lida com a gente mesmo ao longo da vida, né? Se eu fico, uhum, por exemplo, jogando tablet, eu não no restaurante, que é um clássico, eu passo mal quando eu vejo, né, crianças super pequenas com um tablet na mão. Primeiro, a criança perde a oportunidade de aprender a esperar uma dádiva, porque a vida não acontece no tempo que a gente quer, ela acontece no tempo dela. Então, quanto antes a gente aprender a esperar, melhor.
A criança Exato. não aprende a se frustrar, né? Porque ela quer comer aquela comida naquela hora e não vai chegar na hora que ela quer, vai chegar na hora que vai chegar, né? E ela não aprende a conviver, a ouvir conversa dos adultos, a de repente fazer uma coisa que ela não quer, a sentir tédio. Por que não sentir tédio? As ideias mais geniais que eu tive na minha vida foi em momentos de tédio, tipo, nós não aguento mais ficar aqui fazendo nada, o que que eu vou inventar? E eu inventava uma coisa legal para fazer, né? Então, assim, quando a criança fica ali com aquele tablet, além dela estar perdendo todas essas oportunidades, ela está achando que, sei lá, se é um joguinho de restaurante, que ela clica um botão e aparece um hambúrguer, sei lá. E ela está no restaurante e ela está ali clicando milhares de vezes o botão e está chegando milhares de hambúrgueres, mas na vida real não é assim. Primeiro que ela não vai comer hambúrguer, porque a mãe dela vai pedir uma coisa mais saudável para ela comer. Depois que não é um clique, né? Não é um passe de mágica. São processos, e são processos, os Sim. nossos processos subjetivos, eles são mais lentos do que os físicos, né? Então, sei lá, se você prende o dedo numa porta, ele fica preto, dói e você vê. Aí já parou de doer, mas até que a unha crescer e sair, demora, né? Meses. Imagina um preto no coração, né? Ser uma esmagada no coração e aí fica com aquele sangue pisado, assim, demora para curar o nosso coração e a gente não tá vendo. E aí numa criança menos ainda, porque ela ainda não consegue dizer do que ela sente, ela vai conseguir isso no segundo setênio, né? Então no primeiro Sim. setênio, às vezes ela tá super angustiada e não consegue dizer. Então a gente tem que estar muito atento, né? Eu tô preocupada com o tempo, Cecília, você tem ideia de quanto? Eu tô, nossa, eu me distraí também. Eu tô sem Nós temos aqui. 15 minutos, acabei de ver aqui. Porque aí, então, acho importante falar da troca de dentes, né? Que tem, de modo geral, acontecido pelas crianças que eu acompanho. Muitas estão trocando com 5 anos. É raro conseguir chegar até Uhum, 7 sem uhum. trocar de dente, mas o ideal seria 7 anos. Por quê? Porque essa virada de setênio, né? O primeiro Sim. setênio, a gente é muito família, muito mãe, muito ali casa, né? E no segundo setênio, a gente começa a se encaminhar mais para o mundo, ir mais Para o para a mundo. escola, para a casa dos coleguinhas e tal. Então, essa troca de dente, de certa forma, representa essa janelinha que se abre para o mundo, né? Então, o Uhum. dente de leite é um dente que é feito com a proteína da nossa mãe, que a gente nasce com ele aqui, né? E aí ele nasce. Já o dente permanente é um leite, não, é um dente que eu metamorfosei através de mim Sim. mesmo, né? Então, a alface, a beterraba, a cenoura, o que quer que seja que eu comi, a carne, enfim, eu transformo no meu próprio dente. Então, eu produzi esse dente, eu fui capaz de Sim. fazer algo. Então, por isso que muitas vezes a criança fica muito, assim, a maioria fica muito feliz que o dente Muito caiu feliz, e muito. fica querendo ver o outro No nascer. Jardim Waldorf a gente faz uma festa, né, nesse momento, porque realmente ele merece, né? Ele conseguiu fazer aquilo. Nós tivemos uma live bem interessante com a doutora Ana Paula, que ela falou sobre a troca de dentes, e também tem, ela é uma dentista antroposófica, né? Uhum. E lá está gravado também no nosso feed, né, do Instagram, que as pessoas podem ver. Está lá a doutora Ana Paula, ela fala sobre a troca de dente, a importância disso, né? E, Certamente com muito mais e bem propriedade que interessante. eu nesse sentido, né, dos dentes, Não, porque, é só assim para complementar o que você está né, não, colocando. e aí eu acho importante a gente entender a fundo, né, a área dela, porque a minha Sim, área vai ser dizer assim, o que que isso representa, o que o que que isso gera na representa, é como gente, para mim. né? Exatamente, a parte assim, né, que ela sabe, eu certamente não sei. Mas assim, e é muito bonito a gente ver, assim, muitas vezes a criança tem uma dificuldade de se desprender da mãe, vamos dizer assim. Então o dente permanente já nasce junto com o de leite, porque ela quer, assim, como se a mãe continuasse ali mais um pouquinho, ou tem que ir tirar no dentista, enfim, né? Ou fica É, é, triste que o dentinho caiu. Então, isso tem muito a ver com essa relação de como que eu me relaciono com a minha mãe, ou às vezes com o meu crescimento, né? Tem muita criança que não quer sim, crescer, que quer ser criança para sempre. E isso é algo bom, no sentido de que a infância foi muito boa, pelo menos até ali os 7 anos, né? E por outro lado, a gente tem que ajudar essa criança a crescer,
porque a nossa vida é sim. um eterno crescer, né? A gente tem que crescer Uhum, todo dia um pouquinho e é sempre difícil. Na infância, um pouco menos. Todos esses pontos que eu fui falando, de certa forma, são crises, né? sim. Depois, quando a gente fica mais velho, o nosso dente cai também, né? Ou a gente perde a visão, ou a gente perde a audição, a gente vai perdendo Audição. contato, né? É difícil, mas a gente vai aprendendo no primeiro setênio a lidar com essas perdas, a lidar com essas Uhum, transformações. uhum, E a vida é tão uhum, generosa que a gente sempre tem várias oportunidades de lidar com perda, com transformação, com crescimento, que é isso o tempo inteiro. Só que a gente acha que uhum, não é, a gente acha que agora é muito difícil. E sempre foi. Eu acho que a coisa mais difícil da vida é nascer. O resto é tranquilo. Assim, tira nascer de e ficar letra. em pé. Depois que você conseguiu isso, você vai tranquilo, né? Assim. Então, Então, mas eu tive um bom primeiro setênio. Amanda, e é interessante porque assim, agora nesse momento que a gente está vivendo como humanidade, né, em que as pessoas estão nas suas casas e muitas vezes, eu não sei ser professora, eu não sei, né? Então, não precisa, né? A criança do primeiro setênio, ela precisa brincar, ela não precisa de grandes respostas, é tudo imaginação. Ela precisa de, como alimento, ela precisa de histórias e Uhum. participar da vida do lar, né? Então, não precisa quebrar muito a cabeça para Não. propiciar isso, esse momento tão bom, eu digo, nesse primeiro setênio, né? Uhum. Que é um privilégio quase, as crianças poderem estar em casa com os seus pais, né? Sim, nossa, acho que elas estão amando. Eu brinco que Né? quem está mais feliz na pandemia são as crianças. Porque o que que uma criança Exatamente. quer? Ela quer o pai, a mãe, a casa delas, os brinquedos delas, as coisas dela. Ela não precisa de mais nada, né? Mais Então, nada. assim, Exa- a gente se preocupando com acolhimento, né? Ter um calorzinho, essa questão da alimentação, não só do que que a criança vai comer em termos de comida, mas que histórias ela vai ouvir, que músicas que ela vai ouvir, né? O que que alimenta a alma dessa Exatamente. criança é importante. E esses quatro sentidos básicos, que é super possível, mesmo em quarentena, né? Que seria o tato, então é muito Tato, carinho, beijinho, pode fazer massagem, o que é criatividade? Fazer pão, né? Enfim. O sentido vital, que é essa sensação de bem-estar que a criança vai ter, o uhum, movimento e equilíbrio. Então, assim, tá, e que é ótimo treinar movimento e uhum. equilíbrio em pandemia. Você faz aqueles circuitos, eles correm, pulam, descem, passa por baixo, passa É, por cima, não sei, pula no pé só, se conseguir, porque dependendo da idade ainda não consegue. Gasta uma energia e vai dormir feliz. E aí os pais também têm sossego, põe a criança para dormir mais cedo, tem um tempo para eles, né? Então tudo pode ser muito bom, né? A gente tem só uhum, que se organizar e se reorganizar conforme a vida vai mudando. uhum. Eu me distraí. Você tem horário aí, Amanda? Você sabe as Deixa eu horas? ver aqui. São 3 minutos nós temos, pelo que eu estou entendendo Três aqui. minutos. Você quer fazer um fechamento, então? Ah, eu queria agradecer muito, muito mesmo. Eu que Fiquei muito agradeço. feliz com o convite. Gosto muito de você. Gosto muito da antroposofia, então é uma alegria imensa para mim poder falar da antroposofia e poder contribuir. E aí me colocar à disposição para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser saber o que que é o aconselhamento biográfico, como funciona, enfim, Sim, pode me procurar lá na minha página, chama Pontos de Virada, né? sim. E espero poder ter contribuído e quem Muito. quiser pode contar comigo. Muito obrigada, Amanda. E dá para entender por que que a nossa formação como professor Waldorf é tão intensa, né? Exige 3 anos e meio de formação, além né, da pedagogia e tal. Por quê? Porque a gente tem que aprender a observar, né? Observar, respeitar e criar situações, criar momentos em que a criança possa se expressar, né? Ser ela Sim. mesma, né? Para que o futuro dela seja profícuo, né? Sim. Eu que agradeço, Amanda, muito obrigada por essa conversa tão gostosa, que a gente possa fazer outras lives juntas e até a próxima. Boa Até a sorte! próxima.
Tá acabando, 20 Beijo, segundos. beijo então, Um e até beijo a grande próxima. para todo o pessoal de BH. Tchau. Beijo, Boa noite tchau. para todos que nos ouviram. Obrigada.